devido a particularidades da legislação alemã, uma das maiores dificuldades que os clientes têm é em saber se um determinado vinho é seco ou não. Por que isso acontece? Porque o alemão, na lei dele, ele divide os vinhos em categorias. E essas categorias, por particularidades climáticas, são baseadas no açúcar da uva. Quer dizer o seguinte, quanto mais açúcar tiver a uva, mais valioso é o vinho. Essa era a filosofia anterior dos vinhos alemães. Então, ele tem, baseado nessa categoria de vinho, ele tem o vinho base, vamos dizer, em termos de qualidade, já é uma faixa de qualidade, são os Qualitätswein, isto é, vinhos de qualidade, que deve ter, no mínimo, um determinado percentual de açúcar na uva. Primeiro nós estamos falando só de açúcar na uva, depois vamos falar de açúcar no vinho. A categoria seguinte, que até pouco tempo atrás era chamada Qualitätswein mit Prädikat, isso é, vinhos de qualidade com predicados, mudou o nome para Prädikatwein, isso é, vinhos com predicados. E esses predicados, eles são ascendentes em termos de graus de açúcar. Eles vão do mais seco, chamado Kabinett, passam para o Spätlese, Spätlese para Auslese, Auslese para Beerenauslese, Beerenauslese para Trockenbeerenauslese e depois Einswein. Então, vocês percebem que tem diversas subcategorias na categoria Prädikatwein, aumentando o teor de açúcar. Os vinhos que têm mais quantidade de açúcar, como Beerenauslese, Trockenbeerenauslese e Einswein, que é vinho de gelo, e os dois anteriores, Beerenauslese e Trockenbeerenauslese, são vinhos no qual a uva, por ficar botrytizada, adquire muito mais açúcar. Essas três subcategorias são tranquilas para o consumidor, porque são sempre vinhos muito doces de sobremesa. A confusão maior dá-se quando você pega as categorias iniciais em termos de açúcar, como Qualitätswein, como as três primeiras subcategorias do Prädikatwein, que são Kabinett, Spätlese, colheita tardia, e Auslese, colheita selecionada. Essas três subcategorias e a categoria do Qualitätswein precisam ter um complemento para indicar qual o estilo do vinho. Por exemplo, se tiver a palavra trocken, em alemão, trocken é seco, então o vinho é seco. Se tiver a palavra halbtrocken, o vinho é meio seco. E se não tiver nenhum complemento, o vinho é suave ou doce. Essa era a classificação havida em 1971, quando saiu a atual legislação alemã. Mas só que ela foi emendada tempos depois, por quê? Porque essa categoria, essa classificação, ela era mais importante para vinhos doces. E para vinho seco tinha bastante deficiências. Então foram criadas duas novas categorias, recentemente, na década, aliás, nesse século já, que são os vinhos Classic e Selection. Você vê, duas palavras em inglês, primeiro para simplificar toda a parte de comercial. O Classic seria um meio seco de uma uva apenas de uma determinada região. E o Selection foi criada para abranger os melhores vinhos alemães, isso é, os vinhos dos principais vinhedos, de uma uva só, de uma determinada região.